volta com mais um Ironcast. Ari, eu tô sentindo que os ventos estão mudando. Está tudo vindo para o lado da Marvel, porque hoje temos aqui Dave Passos, Azaghal, meu querido amigo. Tudo bem? E aí? Beleza? Beleza. Tranquilo? Azaghal, o anão, como Nas antigamente. E a gente já vai começar aqui, porque quando eu vou ganhar... Aquela pergunta marota, olha o brilho no olhar, a pele tá até viçosa, ó. Dave, perguntinha aqui que a gente faz. Marvel ou DC? Marvel. Olha lá, tá vendo? Nem titubeou, cara. Ó, mas eu gosto mais de Marvel, no volume total. Uhum. Né? Eu li muito Batman. E é isso, eu li Batman. Eu li Morte do Super-Homem, pra dizer que... né? Já. Mas ele foi o mais rápido no gatilho até hoje. Mesmo porque... os decenautas titubearam. Ele tá foi rápido e rasteiro. No Wolverine, né, cara? Não, mas eu li muito mais Marvel. Eu li X-Men pra caraca. Só de X-Men, pra mim, é meu preferido. Tu já ganha essa coisa, então não tem nem... X-Men é a sua equipe favorita, sua história favorita e tal. Sim. E o Wolverine é o personagem favorito ou não? Não. Qual que é o seu personagem favorito? É o Banshee. Eu gosto de gente assim, cara. É Marvete, não, eu vou te complementar de novo, cara. Porque é o seguinte, Marvete não tem problema, mas tem bom gosto. Eu já tô começando a fazer um lobby aqui, é por isso. Não, o Wolverine é um puta personagem foda. Com certeza, eu não sei se ele é o meu preferido, porque esses outros mil... Banshee, Ford, eu realmente gostava muito deles, porque eu achava eles nada a ver, o cara de costeleta, cola rolê, sabe? Show de bola. Visual de boina, o cara de boina, outro de bigodinho. Preso pelo tosco. Mas é. Ó, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Tropa Alpha, você gosta? Gostava pra caramba, olha só, o cara de bom ele falou gosto, gostava, bicho. você não percebeu. Não, porque não tem mais, eu não consumo mais, e não tem mais nada no cinema de Tropa Alpha, né? É foda. Não veio nada de cinema. Mas Tropa Alpha, daria. Lógico. Pô, pra daquela a trilogia dos Sentinelas da Iron, imagina o Pigmeu dando uma estrelinha ali. Porra! Sasquatch, gigantesco. Nossa, ia ficar foda demais, cara. Precisa, cara, precisa. Porra, o Vindix, bicho, o Guardião, a Vindix, o Box, cara. Porra. Quando eu vi a série do Peacemaker... Tem aquele Judo Master. Eu falei, nossa, é muito possível fazer o Pigmeu. Ele é um cara de verdade, né? Ele não é... É muito possível fazer o Pigmeu na Tropa Alpha, cara. Total, cara. Fala pra ele, quantos Pigmeus você tem, né? Acho que 6 Pigmeus, 6 Sasquatch. Animal, cara. Eu amo. Tropa Alpha eu amo. Apesar Quando que a Iron vai fazer? Não amar. Então, só vocês dois querem. Ou a pessoa nos comentários... Teve um inside que o pessoal até lá fora pediu. Só dele já vende 6. É verdade. Peçam Tropa Alpha. A gente fez... Por ele, na verdade, na CCXP, a galera que tá assistindo aí deve lembrar. A gente faz lá o painel da Iron, a gente põe 3 personagens pra galera votar em um, e esse aqui vai entrar na série da DC. Tem uma defesa lá. Só que a gente chama a galera da plateia pra defender cada um dos personagens. Aí ele foi defender o Homem Borracha. Vestido de? Que você tava vestido de Homem Borracha. Caraca. Mas foi assim, foi um... De colã mesmo? Então, mas foi um cos pobre. Terrível. Parabéns. Terrível. Mas, ó, o cinto... Eu peguei uma faixa de segurança da Comic Con. É verdade, aquela amarela e preta. Uma blusa da minha ex-mulher com o maiô da mãe do Bruno Osório. Era uma cospobre. O cospobrérrimo, velho. E o óculos, O óculos o Henrique Esmeraldo trouxe de Santos e uma meia calça, demais, cara. Era. E o óculos é perfeito. Eu tenho até hoje essa gloriosa fantasia. Aí a gente fez uma borracha, a gente fez na escala errada e ficou grande demais. A gente... deu pra ele. Ele é o único cara que tem esse é uma borracha. Porra, Marcelo, cadê meu Banshee? Não, mas a gente fez depois normal e... entendi. Entendeu? Até chorei nesse dia, esgotou, hein, cara. Até chorei nesse dia, foi emocionante. Vamos, galera, se quiserem o Banshee... Banshee é ótimo. Mas não tem um dia que eu não acordo no meu celular e tem lá Banshee. Banshee 1 pra 10 e Pigmeu também dando estrela. Puta que campanha pariu. dupla, velho. 1 pra 10 do Pigmeu não vai gastar nada, vai custar $20. Cara, Pô, tá brincando é um brinde quase. O Pigmeu é o que, mais ou menos? Tamanho do... o Pigmeu ele deve ter mais ou menos 1,10 m. Ele é mais baixo que o Wolverine, né? Não, bem mais baixo. Ele deve ter 1,10 m de altura. Bem mais baixo, não. Não, você é fã do Hugh Jackman, agora você vai falar que o Wolverine... Tá falando de cinema, é outra parada. Eu também sou fã do Jackman. Todo mundo é, só eu. Ele mandou bem. Não, eu gosto de você, Hugh. Mas assim, já tinha. O seu coração é muito endurecido pelas pelas alternativas. Expanda sua mente. O Dave, quando o Hugh Jackman fez o vídeo lá com o Ryan Reynolds, ele ficou feliz. Você ficou feliz. Foi um momento X-Men é uma parada que te anima, né? Me alegra.
É muito nostálgico pra mim. Mas por quê? Porque você lia, Porque eu porque lia você assistia? muito. Eu assisti o desenho, mas eu lia muito X-Men, sabe? Foi minha porta de entrada pros quadrinhos. E qual saga que você lembra, assim, que você, porra... Eu gosto pra hoje caralho que- da ninhada, né? Ah. Acho a puta saga maneira, Legal. sabe? Mas tem Apocalipse, Era de Apocalipse, foda pra caralho. Eu tinha, na verdade eu ainda tenho, só não sei onde está, as revistas com a capa dourada. Lembra que eles lançaram? Sim, quando saiu o Fabuloso X-Men. Não, a primeira do Fabuloso É, X-Men com era a arte do Jim metalizada. Lee. Exato. Não, a arte do Jim Lee dentro, mas a capa era do André Cruz. Roger Cruz. Roger Cruz, desculpa. Roger Cruz. Roger Cruz, brasileiro, inclusive. É. Era só Agora- no Brasil essa capa aí. X-Men tem um lance muito legal. Não, tô porque... falando da Era do Apocalipse. Ah, não, então, Versão mas... americana, a capa versão dourada, amer- toda Ah, dourada. toda Caramba. dourada. Massacre. X-Men é um lance legal porque, assim, hoje tudo bem, o cinema inverteu toda a ordem de grandeza dos personagens da Marvel. Mas até então, X-Men, número 1. Homem-Aranha e X-Men. Tipo, Homem de Ferro era terceiro Não, mas escalão. foi... X-Men é adorado, Essa cara. escassez, porque o Aranha, porra, tava com a Fox. Não, desculpa, tava com a Sim. Sony. O X-Men com a Fox. A Marvel teve que trabalhar com os Vingadores, Lógico, teve que trabalhar com o Homem de Ferro. E que Gavião. bom que fez isso, porque abre um leque maior. Mas assim, nos quadrinhos, X-Men e Homem-Aranha, pra Marvel é imbatível. Mas agora a cara. gente tá cansado já, Marvel. A gente quer os X-Men no MCU. Queremos muito. Muito. Os filmes do Com X-Men Banshee. foi um negócio que... Então, os dois primeiros filmes eu considero muito fodas ainda. O primeiro filme, apesar de ser datado pra caralho, essas coisas, é uma revolução. Mudou. Os filmes que a gente assiste hoje são graças a esse primeiro filme, cara. Não tinha nada antes. Era um super-homem a cada década, um Batman a cada década, aí o Batman destruiu o próprio Batman, 15 anos sem Batman. Começou X-Men, cara, com aquele Wolverine saindo a garra entre as borrachas. Pô, mas aquilo foi incrível. E o primeiro filme tem muito da pegada dos quadrinhos. Wolverine fazendo briga de bar, sabe qual é? Pô, achei, cara, O Dente meio de pansudinho Sabre. ali. O Hugh Jackman não era aquele Não, cara não é. rasgado que ele Não era, era, que ele era, né? Que ele tá voltando a ser agora. Ele era um cara só fortinho, agora não era... Ele era tipo o Stallone no Rock 1, assim. Tipo isso. Ele tava ok ali. Eu gosto desse filme pra caramba, pela importância que ele tem pros filmes de herói. E o segundo, porque, puta, como o Fred chama, teleporte de combate com o Noturno, cara. Aquela É uma das cena, cenas mais abertura, fodas né? dos filmes de herói que já teve, cara. É Eu incrível. ainda acho, se não for a cena mais, Não, é top. mais foda, é uma das mais. top 3 A do ali. Noturno é muito boa. Porra, é cara, foda muito demais. boa. O final do filme é muito brega. É. Muito brega. Os caras Mas acho que é o fazendo- melhor dos filmes do X-Men. Acho que o 2 é o melhor. Pra mim, esses dois são os melhores. Eu não consigo desassociar eles, sabe? Pra mim, o 1 é muito importante pra gente não botar como primeiro, sabe? Mas se tirar o X-Men, vamos... Eu sei onde você quer chegar. Não, eu não quero chegar. Eu quero ver. Eu que te conheço, você tá me traçando uma armadilha, eu não vou cair nela. Mas pra onde... O que mais que você lia, que você... Ah, não, tá, de quadrinhos? É. Cara, eu lia muito Homem-Aranha, lia muito Batman. Homem-Aranha não tanto, algumas sagas. Batman. Mas eu gostava de ler coisas diferentes, assim, tipo Raça das Trevas, Martial Law, Ó, Juiz Martial Dredd, Law, eu gostava de ler pra caramba. aham. Eu curtia essas paradas. Que quem foi me introduzindo aos quadrinhos foi o JP, né? Que gravava Nerdcast. Ele tinha um monte, tudo organizado. Eu ia pegando emprestado com ele, sabe? E é o que eu curtia de ler, assim, além de X-Men e Batman, que é o que eu lia regularmente. Eu li toda a parte do Morto Super-Homem, a volta dele. Até comecei a ler os quadrinhos dos 4 Super-Homens, sabe? Que eles lançaram, né? Os caras fizeram Sim. muito dinheiro nessa época. Pô, Puta não, que pariu. Não, foi. Era o que a DC tinha nos anos 90 ali. sim. A morte, depois Foi. o retorno. E outra, foi E é tão sucesso legal. até hoje, na o real. Aço se consolidou como um personagem até calma. hoje. O Superboy. Não, mas sim. Se consolidar é uma palavra muito Nos forte. quadrinhos, sim. Nos quadrinhos, ele entrou pra Liga. Deixa aí, quem que leu Aços? Cara, quem lia os quadrinhos? Aço é o leu. Shaquille O'Neal. Não, mas aí você tá misturando alhos com bugalhos. Shaquille O'Neal, uma afronta, cara. Eu assisti, mas é uma afronta. É que nem o filme do Homem-Coisa, da Marvel, que pouquíssima gente assistiu. Ainda bem, né? E é um filme também, mas eu assisti, eu gosto, eu acho que tudo é válido, cara. Tudo é bacana. A gente conversou outro dia, Batman e Robin ainda vai ser reconhecido como uma galhofa de qualidade. Não, calma. Não, mas o Eternamente, agora o Val Kilmer tá, porra, show de bola. Val Kilmer, todo mundo é fã agora. Coitado do Valkyrie. Não, mas ele porque assim, às vezes a gente despreza Você viu o as pessoas. documentário dele? Eu vi. Não, mas então. Mas aí ele veio agora no Maverick. Não, mas o problema não é o Valkyrie no filme. Ele é o menor dos problemas daquele filme. Sim. O problema é o filme inteiro. Não, sim, mas assim... É todo o resto. Mas é que você vai ficando velho, e aí você, pô, mas aquele filme não era tão ruim assim. Ah, não, continua ruim.
continuar ruim igual. É que ele, como galhofa, eu acho que ele é fenomenal. Mas você Mas não ele não é acha- galhofa, ele é o filme do Batman, cara. Mas eu acho que não ele. deveria. Você não acha que o. Eu acho que o. Joel Schumacher quis fazer uma ele homenagem quis a trazer Adam um West? Batman 66 no Sei, cinema. Cara, se ele queria, não avisou pro Val Kilmer. Pode ser. Nem todos estavam cientes. Pode né? ser que ele não tenha avisado. Foi igual o Padilha no filme do Robocop. Ele quis fazer uma crítica lá e não avisou a galera. Não entendeu? deu muito da certo. galera. Não tem filmes. Que nem tem coisa pior. O filme da Liga da Justiça, que passava no SBT, que tinha o Ajax mais barrigudo do que eu, o Ajax Caçador Marciano. Você não assistiu esse filme da Liga? Ah, o filme, desculpa, tá? Achei Com que a você tá falando da Gelo, animação. Lanterna Verde Guy Gardner. Não, ninguém esse É pavoroso, cara. Mas é bem legal. Mas, Eu gostava de ler Guy Gardner. Achava foda. mas é que tem a. Ali- Mas é porque é um né, cara? galhofa, uma parada meio Deadpool, né? Meio Aham. de quebrar a quarta parede. Deadpool, você. Então, eu não lia, cara, nos quadrinhos. É porque Engraçado. não era assim, né? É, não. Eu até tinha eu tenho alguns bustos dos X-Men, Uhum. que é o tronco, né, a cabeça. E aí eu comprei um Deadpool porque tava junto dos outros, eu tinha gostado. Falei, vou levar isso também. Eu nem sabia quem era Deadpool. Uhum. Deadpool eu só fui conhecer mesmo muito recentemente. Pra mim, passou totalmente em branco. Mas quando ele surgiu, ele era um personagem mais sério Sim, também. ele não era um tinha... mercenário, tudo. Na verdade, é um personagem que ele evoluiu, assim, né? Depois, quando o Joey Kelly pega os roteiros e o McGuinness nos desenhos, aí que ele transforma o Deadpool nesse Aí tá cara esse lance da galhofa. quarta parede, Que é o da que hoje galhofa. faz a Arlequina. A Arlequina, tipo, nos quadrinhos, tem muito dessa pegada do que era o Deadpool. Do que é o Deadpool até hoje. Que é, tipo, bagunçar mesmo com o universo. É aquele personagem, tipo, cospe em tudo que a editora faz, entendeu? Não respeita nada. Eu gosto, não é uma coisa pra ler todo mês, mas eu gosto de vez em quando ler, assim, alguma coisa da Arlequina e do Deadpool. Mas agora vai vir o Deadpool no cinema. E já foi um puta sucesso. Sim. Né? Agora, meu amigo, ele vai fazer a revolução no MCU. Vai fazer cara. bilhão. Esse Vai, já fez, né? vai. Acho que algum dos Deadpool já fez bilhão. Será o primeiro, talvez. Mas Não sei se esse, já, mas- esse Mas eles jogaram o filme pra 2024 eu vi. ou 2025? Não, 24. 24, né? Mas eles deram. A Marvel deu uma adiada em todos Deu os uma filmes, empurrada, né? Empurrou. Mas eu acho que vai ser legal, hein? Vai ser pra caraca, cara. Eu tô ansioso. Ah, cara, porque. E vai estar metidaço no multiverso. Eu espero que ele não vá por uma realidade que a gente não acesse mais, sabe? Mas eu acho que ele não é da 66, ele vem de Não, outra, não é. né? Mas eu espero que ele venha, que ele caia aqui. Aham. Entendeu? Seria legal. Porque, Seria legal. porque eu acho que ele vai cair e encontrar o Wolverine. Isso vai ser foda, cara. Então, será que o Deadpool é. O Deadpool não é 66 também, eu acho. Não. Ele deve vir de outra. Ele O vem de Wolverine. outra. E eu acho que esse Wolverine também não vai ser o regular. Eu acho que eles vão ter um outro cara pro nosso universo. Se bem né? que a She-Hulk, ela quebra a quarta parede. Quebra. Que é a parada mais maluca dos filmes do Deadpool, né? Assim, ele não faz aquelas coisas de quadrinho, de conversar com o roteirista, sair da página, essa coisa. Não, mas eu acho que. Mas porque ela fazia então isso ela, no- ela conversa com a linguagem do Deadpool, a She-Hulk, né? Então ele pode estar no mesmo universo. Porque ela, nos quadrinhos, bem antes de Deadpool, inclusive, ser criado, na Ela já época do fazia, Burnie, né? ela já Ela fazia já a fazia. quebra da quarta parede. Então, e aliás, a série, eu acho que nesse ponto tem bastante coisa, assim, dos É legal a quadrinhos. série. Eu gostei. Eu gosto. Eu tô vendo ainda, gosto. segura o spoiler. Não, tô atrasado. mas eu achei. Eu gostei também. Agora a gente tem que dar muito parabéns pro Ryan Reynolds, cara. Ele Pô, cara, ele brigou, né, realizou cara? os sonhos dele. Ele Ele falou assim, eu quero ter Hugh Jackman... Não, primeiro eu quero fazer o Deadpool. E, E do forçou jeito a barra certo. até sair. Se bem que eu não sei se ele teve esse desejo, eu quero ser o Deadpool, eu quero que me esqueçam como Lanterna Verde. Eu acho Mas que os dois objetivos são válidos. foi alcançado. O primeiro Deadpool dele é esquecível, né? Inclusive, eles Ah, fazem não, piada, o Deadpool né? lá do... Ah, O não, Deadpool mas com a esse nem boca existe. amarrada, Esse é. é uma sacanagem. né? Isso é inclusive no absurdo, Deadpool né? ele mata Ele- esse É, Deadpool. exato, exato. Porque, pô, justo, né, cara? Por favor, né? Mas essa que é a vantagem a Marvel, ela tem tantas essas histórias e ela não tem vergonha de trazer isso. A Marvel, ela, Trouxe no ela pode Homem-Aranha, fazer qualquer cara. O coisa. Homem-Aranha foi emocionante, Andrew Garfield entrando no... Mas o que ela E eu construiu... nem gosto do filme do Andrew Garfield, Não, cara. foi legal pra caramba. E ele foi voltando, animal, foi entendeu? animal. Pô, é um É negócio... que a Marvel, Bassoli, construiu uma coisa que hoje ela tem a anuência pra fazer o que ela quiser. Ela construiu um negócio absurdo que nunca foi feito. Então hoje você já vai com boa vontade, entendeu? Boa vontade. E isso é bom, porque o estúdio vai mais leve, diferente da minha gloriosa e amada DC, que é um desespero tão desgraçado que é um erro atrás do outro, entendeu? Faz um casting bacana, né, a DC, só pega a galera que... Mas, ó, vamos fazendo o bingo aqui, o bingo do Ironcast e Image Comics, Spawn, Ah, eu lia muito pouco. Eu É. li aquele Gen 13. Gen E 13. alguma coisa Gen 13. E Spawn eu nunca curti, cara. Sempre achei assim, Olha lá, a primeira pessoa que... Que não. Mas isso o que é o lance legal, da né, capa, cara? eu não curtia nada Não curtia a daquilo. capa? Não curtia, cara.
Eu achava legal as cores e tal, mas eu tentei ler os primeiros, mas não... Eu gostava de Gen 13, mesmo assim não era muito atraído pela estética, não. Então não fui pra dentro. Meu irmão adorava Savage Dragon, porrada de coisa, assim. Eric Larson. Não, é que muito Wildcats, talvez... né, cara? Wildcats. Tinha o bandoleiro lá, que era igual o Gambit. Talvez pelo fato de você muito cedo já ler Martial Law, outras coisas assim, talvez por isso já tinham... Porque assim, sejamos francos, se você já tem um senso crítico mais apurado... É mais difícil de descer algumas coisas da Image, por exemplo, que não primava pelo roteiro, era muito mais a arte, estético, né? Então, se você já tinha... Ele já tinha lido obras que são, porra, realmente te Mas levam é pra outra engraçado que, por direção. exemplo, o Watchmen, eu só fui ler muito depois. Eu também li bem... Bem depois. Eu fui ler na faculdade, que eu e o Sr. Carl, o professor, chegou e falou assim, primeira aula era de desenho, eu acho. E ele falou assim, ele se apresentou, ele falou do curso, falou, agora uma coisa, quem não leu o Watchmen... Só volta aqui quando... Caraca. E vocês gostam? Eu acho maravilhoso, mas chato. O quê? Eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. A obra do Moore, eu acho assim, o Alan Moore, ele é maravilhoso, ele é incrível, mas tudo dele eu acho chato no sentido de... Deixa eu explicar corretamente. Não, isso agora você... Não dá pra você ler, você pegar assim, vou sentar e vou ler. Tá ligado? Como eu leio algumas outras coisas. Ali você tem que ter uma imersão, é muito cheio de referências. Eu prefiro Neil Gaiman. Não tô dizendo que é melhor. Por isso que eu digo, eu prefiro. É gosto, né, cara? Eu gosto. Watchmen é incrível, mas o Watchmen chato. Eu fui ler bem mais velho também. Eu já tinha até saído da faculdade. Eu li antes do filme, na real. Ia sair o filme, eu falei, vou ler. Porque todo mundo fala, não sei o quê, que não dá pra adaptar, que não sei o que lá. E aí assisti. Tudo dá pra adaptar, essa é a verdade. Exato. Que é uma adaptação, não é igual. Exato. Mas e ele foi quase fiel, né? Tirando o final, ele foi bastante mas aí fiel, né? às vezes é ruim, né, também, né? Porque... Mudou. Não, mas o final mudou, porra. Mudou de uma forma bem drástica, né? Eu não gosto do filme, eu acho ruim. Eu não acho ruim, não. Eu tem coisas ali que eu gosto, mas realmente eu gostei mais na época do que depois. Acho que aquela abertura... que tem a música e tal. Não, aquilo é legal. Mas é um videoclipe. É um videoclipe. Bob Dylan. Não precisava do filme inteiro, só o videoclipe. É um videoclipe. Mas aquilo ali eu achei, quando acabou aquilo, eu falei, caraca. E aí tem uns conceitos legais, tal, tem a música lá, aleluia, não sei o quê. Tem o bingo do Zack Snyder. Bingo do Zack Snyder e tal, mas uma das coisas que mais incomoda, que a gente até falou no Nerdcast que a gente gravou, é o negócio do Ozymandias, sabe? A vibe dele é muito diferente no filme do que nos quadrinhos. Ele não é aquele cara que tava, puta, eu vou ter que fazer uma parada terrível, mas é o único jeito, né? Ele tava pimpão, sabe? Exato. Ele tava muito tranquilo. Ele não sofreu, parecia, não tem esse peso, né? Não tem peso no filme parece que querem humanizar, né? Tornar menos... E ele nos quadrinhos era um cara mais... Não, mas o fato dele... Eu acho ele mais humanizado nos quadrinhos do que no filme. No filme ele parece que tá nem aí pra nada. Nos quadrinhos tinha um porquê, né? Ele tinha uma intenção. No filme eles transformaram ele num super vilão mesmo, tipo... Acho que pra antagonizar mesmo, né? Pra falar, esse agora é o cara a que vocês têm que série detestar. da HBO, incrível. É incrível. É uma das melhores spin-offs de obra que eu já vi, cara, assim. Não, e é legal porque ela é totalmente original. Então, assim, os caras reimaginaram como seria uma sequência da história. Um universo influenciado pelos... E, cara, muito bom mesmo, bem escrito. Não quiseram esticar. Uma temporada e é isso, né? Será que é porque não fez tanto sucesso, talvez? Pode ser, porque mas... se fosse um estouro, talvez eles não porque aguentar, tinha uma deixa ali pra uma segunda temporada, né? Tinha, não, total. Mas é uma pena, porque uma puta história foda, cara. Esse tá na minha lista. E antes de Watchmen, você chegou a ler, não? Os quadrinhos que saíram depois de Watchmen. Não li. De antes de Watchmen. Mas são as prequels, né? Depende. Tem Era sobre cada os um Minutemen, tem. é isso? Não. É uma do Ozymandias, uma do Rorschach. Cada uma conta uma história. Tem coisas legais e coisas não tão boas, assim. Eu não... Eu li todos. Eu não li porque, assim, não falaram tão bem também, né? É espremer. Tipo, Watchmen é uma obra pra acabar ali, né? Não, porque aí fizeram essa série... Como Watchmen. A série é que nem é baseado o universo, né? Mas, cara, influenciado por essa história. O Before Watchmen, ele é, tipo assim, dentro da história de Watchmen, com os personagens de Watchmen. Então, contando histórias que talvez não necessitariam. Mas eu acho que vale muito a pena. Quem não assistiu aí, cara, assistir, porque... Não, na minha lista. É da HBO, né? HBO. Isso. Vale a pena. Inclusive, eles usam... A Sister Knight, que é uma personagem, era o nome original do... alguém ia chamar Brother Knight, eles pegaram isso e jogaram pro Sister Knight, que é a personagem. O Alan Moore ia fazer o Brother Knight, então, mas mudou. Mas, cara, é muito, muito bom. Dave,
tirando Marvel, DC, essas paradas, que mais? Brinquedinhos quando a gente era criança. Ah, He-Man, G.I. Joe, né? Brinquedo assim, He-Man, G.I. Joe pra caramba. Que mais? Eu gostava bastante de He-Man, cara. Eu lembro que essas coisas estão muito presas à nostalgia, né? Então eu lembro de que tinha virado com meus pais, né? Visitar a família do meu pai, que é na Espanha. E no Brasil não tinha vendendo nada, e na Espanha já tinha. Então eu vi os bonecos do He-Man, uma parada que a gente adorava, que só tinha, sei lá, álbum de figurinha no Brasil. E eu, caraca, a gente comprou... É muito engraçado, porque meu pai falou, cada um pode comprar 2 bonecos, né? Porra. E éramos 3 irmãos. Tinha uma porrada. Tinha uma porrada, só que os 3 compraram um He-Man e um vilão. É uma merda, né? No final tinha 3 He-Mans, e aí tinha um esqueleto, um fera e um aquário. Tá. Vocês não conversaram, Ninguém vamos planejar, cara. E todo mundo queria ser um He-Man. Foda, podia ter pelo menos pegado um mentorzinho, né? Não, mas que Um também, Stratos. se um só pega o He-Man, aí ia dar uma briga do Todo cacete, mundo ia né? querer, né, o He-Man, né? Mas pelo menos um, eu acho que eu que peguei o He-Man que o peito girava, sabe qual é? Ah, de batalha lá, né? Mas eu curtia G.I. Joe, eu curtia Tartaruga Ninja, caraca, eu comprei bastante bonequinho de Tartaruga Ninja. Thundercats, você gostava também, David? Pô, cara, pra caramba. Eu tinha alguns bonecos de... Tinha Pô, eu lembro que Thundercat, minha mãe comprou um boneco de Tartaruga Ninja quando a Muambeira foi lá em casa vender panela, não sei o que porque lá. tinha essa parada E aí ela antigamente, né? puxou um Pantro e um Tiger e um Lion. Eu, caraca, que isso? Eu, mãe, compra, pelo amor de Deus, sabe qual é? E, puta, era legal pra caramba também, cara. Tinha muita coisa. Eu não tinha tantas coisas assim, tipo... não tinha Castelo de Grayskull, essas coisas. Normalmente eu tinha mais os bonecos. E eu lembro que do Thundercats tinha o Tiger Tank, o Thunder Tank. Tank. Nossa, cara, nunca tive, mas eu achava uma parada incrível, inacreditável. Que ele fazia assim. Era muito foda, puxava. cara. Esse é um sonho não realizado de infância. Eu queria demais ter o Thunder Tank e não rolou. E eu lembro que tinha um Batmóvel, não sei se era do Super Powers, de que, Sim, que era. Super Powers, Era tinha um aquele que você Batmóvel. apertava e A frente, isso aí, esse eu tive. tipo um soquinho assim. E atrás também. Atrás ele grudava o personagem. Então você tinha o Coringa em pé assim, ele saía um Que duplo animal. aqui que fechava aqui. E aprisionava E prendia o cara, Exato, é verdade, exato. cara. Agora, tinha uns desenhos que eu assistia que nunca tive boneco que teria sido maneiro. Você lembra de um desenho que os caras usavam umas roupas tipo de Lego e aí colava... Era os Centuriões, não era? Isso. Centuriões tem Tinha boneco. o ar, da água Isso, e da terra. eles falavam força extrema e pá. Mas tem boneco, viu, Dave? Não, Porra, mas cara. hoje em dia, Agora, né? na época não tinha. Ah, é hoje em dia? Agora tem. É Super Seven? Cara, eu acho que quem comprou esses dias foi o Kiko. Aham, sim. Trouxe, o Penizila viu e tudo mais. Cara, maravilhoso. Nossa, a necessidade criada. Porque na época eu adorava esse desenho, Era cara. muito legal. Não, a Super Seven tava mostrando Silverhawks também, que não... E caraca, eu adorava. Nunca puta tinha merda. nada, cara. Silverhawks. Puta, era bom demais. Né, e o Galaxy Rangers era Nossa, legal. Esse saiu aqui pela Glaslit. É mesmo? Na época. saiu. Mas Os depois não Galaxy tem mais, não Rangers. lançaram mais nada, né? Nada. Só os 3 cavalos, os 3... Pô, aí não podia fazer Os um 3 caras Galaxy e fim. Ranger com os caras cavalgando. Oh, é puta bom merda. demais, né, cara? Ia Putz. ser foda demais, cara. Como tinha desenho bom essa época, né, Esse cara? desenho Então, era muito profundo, cara. Galaxy Rangers era legal. Porra. pra Mesmo caramba. Thundercats, cara. Thundercats Sim. era... O lance Imagina de ser a peça exilado, do o Gus, planeta a abração da boneca destruído. das emoções. Cara, Muita Não, coisa e boa, tinha né, esse cara? lance das mensagens. Eu nunca me esqueço, num dos desenhos do Comandos em Ação, que eu aprendi que se você estiver pegando fogo, você não pode correr. Porque você tem que rolar no chão, porque se você correr, você atiça o É legal. Do Olha aí. He-Man. Pega mais fogo. E eu nunca esqueci disso. Não No sei He-Man por... teve uma que uma vez falou, né? Se um adulto te tocar de forma estranha, avise seus pais. É, legal então- isso, cara. Ponta firme pra caralho, He-Man. mano. Era animal, né, cara? E Puta, isso adorava. falando com propriedade, de sunga, de sunga sem camisa, mas ele tava, Um cabelo de gosto duvidosíssimo, ele né, tava cara? dando a letra. Mas você tem algum brinquedo dessa época, alguma coisa? Você guardou alguma coisa? Nada, cara. Tenho nada. Mas você tem vontade, você tem coisa que você fala, puta, não, esse aqui eu queria ter ainda. Na verdade, não. De verdade, assim. Eu vejo, sinto saudosismo. O nosso amigo Marcelo Matéria, né? Um bonequeiro do Nossa, cacete, né? 1 milhão. Ele compra, pede pra gente levar e tal. Mas eu acho legal, acho nostálgico, mas não é uma parada que, puta, eu podia ter guardado, sabe? Não tenho essa vibe. Mas o ao mesmo- Matéria é um motoqueiro de mão cheia, Não, né? motoqueiro. Inclusive, vários motus da minha coleção Eram comprei do do Matéria, Matéria. né? Eu comprei do Matéria. Mas ele também transforma Sim, pra ele desenha caramba. embalagem, né? Durante Sim, desenha não, plástico, ele é... muita coisa. Ele é bonequeiro forte. Matéria, né? Matéria.
Mas você prefere boneco ou estátua? Você tem Estátua. Então vamos botar a coleção do Dave aí pra gente ver. Mas você curte também boneco, Dave? Ou não? Estátua mesmo? Já curti no passado, Aham. mas hoje em dia Não eu sou vai. o cara da estátua. Eu tenho alguns bonecos lá, como o Marcelo falou, com as Barbies. Aham. De Super-Homem, de... Do Reeves, né? Você tem. Isso, tem o Super-Homem do Reeves, tem o Don Corleone, tem o Hans Landa, do Bastardos Inglórios. É Hot Toys, né? Hot Toys. Tem um T-800 fodão do Arnold, Legal. tal, de couro e tal, mas é isso, né? Mas eu acho a estátua mais foda, como peça de arte mesmo, assim, sabe? Você falou tudo, é uma peça de arte. Mas você tem compra, tipo, coisas que você acha, pô, essa peça foda, o personagem, ou você vai primeiro a nostalgia, o personagem que você gosta. Sempre a nostalgia. Não, você não pega alguém, nem conheço muito, mas eu gostei dessa peça. Isso não Não, existe. eu vou pela nostalgia. Não, eu não sou esse cara que, eu não conheço, mas eu... É tão foda que eu quero a minha prateleira. Pra mim, tem que falar comigo, sabe? Aham. Eu tenho que olhar e, nossa, isso me traz uma recordação, sabe? Eu sou desse, sabe? Eu sou um lixo, eu me sinto até mal, porque se eu olho assim, acho bonito, Não, cara. eu- Aí levo, aí depois eu vou descobrir o que é. Mas Caraca. eu olho assim e alguém fala, meu, do que é? Eu falo, não faço ideia, velho. Você sabe o que é isso? Isso aqui é de um game e tal. Vou atrás, vou ver. Mas é que você gosta de personagem grandão e tudo mais. Eu gosto de personagens assim, ó, esquisitos. Tipo assim, ou muito grande, ou pequenininho, ou com enxerto, ou com parte robótica. Um homem-sapo, eu gosto de coisas assim, diferentes, manja? Aliás, Eu gosto cara, de tudo, né, tem velho? uma página no Twitter que um cara desenha personagens no estilo do Rob Liefeld. Tipo, Maravilhoso. então ele desenhando o Watchman no estilo já do Rob vi. Liefeld. Aí ele faz umas enquetes. Que o Dr. Manhattan precisa? Bolsos ou parte biônica? Aí a galera vota, Cara, é ele vai lá e maravilhoso vai. isso. Cara, Foi você que me muito mostrou, bom. inclusive. Você já viu? Maravilhoso, Muito bom, cara. É maravilhoso. Ó, a gente tava falando do Deadpool aí, tem esse aí da Sideshow, né? Isso. Cara, Que é essa bem legal, peça hein? é muito dinâmica. Ela tá né? numa base que gira. É que pra fazer essa filmagem eu deixei ela desligada, mas a base dela é uma base giratória, porque é uma peça que você tem que olhar de todos os lados, né? Ela é muito foda nesse sentido. Muito rica, né, Eu cara? achei muito incrível o cara ter pensar numa peça que tem uma explosão no pé dele. E ela tem uma variação, eu uso com o rifle, mas ela tem uma variação que ele tá com pau de selfie, né? No lugar da, no Porque lugar esse da arma, biquinho, né? da ele- espada? Não, da arma. É porque ele tá arma, dando um beijinho, Isso, né? ele tá tirando uma selfie. Cara, muito bom. E tem um lance meio balé, né, cara? Ele no meio da Não, explosão. demais. O cara tá Tá cortando nesse. a granada. Tá muito bom isso. absurdo, né, velho? Essa eu conheço. Essa eu também conheço. Essa é a minha peça preferida, né? É o diorama dos Sentinelas, dos X-Men. Você tem os 3. Tem os 3. E tá faltando o chegar, quê? Tá faltando chegar meu Forge, já dei E uma o reclamada. Banshee. E o meu Banshee. E agora o meu Pigmeu. Dando estrela. O Pigmeu tem até um lugar aí perto do Noturno, tá vendo? Que eu botei algumas peças fora de lugar. Eu vou botar no meio das individual, pernas, né? isso. Depois eu vou dar fazer uma cenografia ali pra dar uma chavadinha um pouco melhor, pra ficar mais integrado. Mas falta esses dois. Eu já encomendei a LCD E o Albert. e o Albert, é né? Que também tem lugar aí. E o Xavier, que vai sair agora na CCXP, né? O exclusivo. Isso. O Blob você pegou, David? Peguei. Não, vai Adoro aparecer o aí, Blob. ó. Aqui é um outro ângulo da... Acho que essa a gente pode passar direto. Ó, o beijo aí, ó. Aí. Essa é a terceira peça. E tem um... eu botei ele bem pra trás mesmo. O Ciclope. Botei bem escondido. Muito injusto. Mas a gente passou ali pelo Bishop. Aí eu botei o Esse Colossus é animal. Colosso Esse lá Juggernaut, atrás. Eu cara. levantei ele, tá bem mais alto pra aparecer, sabe? Aí, ó, o Bishop. Botei ele encaixado ali. Ficou perfeito. Parece que ele vai subir pra cima do pé. Ó o Blob ali. Opa, aí sim. Juggernaut, maravilhoso. Qual das 3 é a tua favorita aí das Sentinelas? Puta, difícil, hein? Difícil, porque eu gosto do conjunto, cara. Assim, se eu tivesse que separar uma, eu acho que eu iria na que tá o Wolverine sendo o peito. Essa é uma parada que foi um primor de design, cara. Todas são fodas, mas ela é a mais orgânica nesse sentido, porque o Homem-Fera tá... O Fera tá puxando, tá preso por um pedacinho. A vampira batendo com soco, o Wolverine saindo do peito, sabe? Puta, eu acho foda Porque demais, É legal você falar, porque quando a gente tava desenvolvendo, a gente pensou, pô, o Wolverine ele tem que estar, né, rasgando e tal, mas, pô, a gente não pode deixar ele de costas, né? Pra peça, como que a gente vai fazer isso, exato. né? Então, pô, a gente Muito falou, bom, cara, ele a entrou ideia. pelas costas, É. entrou no meio do peito e toma da- Não, tanto saiu. que a Jubi... Eu imagino a dificuldade de fazer uma peça dessas, porque todo mundo tem que ser meio Santa Ceia, né? Exato. Todo mundo tem que estar de um lado Uma só. mesa pra 24, por favor, né, cara?
E a Jubilee tá de costas. Né? E me incomoda, que você só vê uma capa amarela gigante. Aí eu tentei botar ela de cantinho assim, em pé, porque ela ficaria meio de lado. Eu tirei da peça e botei em cima do baú ali, que eu comprei só pra isso. E ela caiu e se machucou. Mas a Iron já está me ajudando com isso. Mas eu não tô satisfeito com a posição que ela veio. E eu vou fazer agora uma base, né? Assim, vou fazer um molde pra encaixar. Pra que ela fique naquela posição, porque ficava perfeita. Ela um pouquinho mais de lado. Aí você vai deixar ela meio individual, assim. Ela vai estar no lado do chão, só que ela sai da base. Eu vou botar no baú direto, sabe? E aí ela vai ficar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais de lado. E ela vai... Eu acho que vai ficar mais legal, sabe? Integrado. Mas tem vários que eu fiquei mudando de posição ali, sabe? Tipo... Porque, cara, é muito difícil. O Ciclope teve que ficar lá atrás. Mas tá o Ciclope... Pouco importa, também não Pelo gosto amor dele. de Deus. E é uma peça foda. É engraçado porque ela tá em frente... Ela tá ali onde tem um baú. E eu tenho uma cadeira de madeira que eu não uso... tava no outro quarto, a gente tirou. Mas eu deixei ela lá porque eu uso ela pra sentar e ficar olhando a peça. Sabe? Porque ela tem tanto detalhe, então eu gosto de ficar... Ela tem coisa escondida, tem a sala de perigo ali pelo canto. Exato. A lixeira, não sei se vocês vão reparar no vídeo, eu dei um destaque pra lixeira. Ela não tá no lugar original. Você ela tá roubou. no pé do Blob, na frente, porque ela tem um saco de lixo amarrado dentro. Isso é um detalhe muito É um foda, cuidado, cara. né, cara? Eu gosto da peça Ciclope, mas não gosto do Ciclope. Não, eu não gosto de Ciclope, mas a peça, o raio... É, muito bonito. E aí eu botei, é que nessa filmagem não deu pra ver, mas tem uma fita de LED que faz luz vermelha atrás, e aí quando desliga a luz do quarto, os que estão mais pra trás ganham um puta destaque. Ó, quer ver? Vai aparecer a latinha de lixo ali, ó, no pé do Blob. Apareceu muito rápido, mas depois vocês conseguem ver com mais calma. Não, mas e tem o quadrinho, né, ali da Nossa, primeira formação. muito legal, cara. E aí o peça bicho... é um absurdo. Olha lá, a latinha de lixo. Embaixo do pé do Blob. Dá pra ver certinho. Olha lá. Ela tava lá dentro. Eu botei ela pra frente. Tá brincando. Não, cara... Bem ali, ó. Bom, então, você pegou o Forge, que você falou, bicho, esses caras, tem algum que tá faltando? Não vem com o Banshee, calma. Não, eu o já Banshee, sei. quem tá faltando é o Mas Banshee. tem algum que a gente já anunciou que você não pegou ainda, que você Não, quer? não, todos eu peguei. Todos que eu achei que... Mas dos que a gente não lançou, aí é o Banshee mesmo. Que tem que lançar. O que não lançou e vai lançar é o Banshee. Olha esse Manhattan Gandhi, velho. É o Mahatma Gandhi. É o Mahatma Manhattan Gandhi. Gandhi. Muito bom, cara. Animal. Esse aí fizeram, só você tem essa peça? Aham. E aí esse do Huff Gunner que os fãs mandaram e umas peças de... Esse é os únicos bonecos mesmo que eu tenho. O do... Isso é feito por fã. Esse do Huff Gunner, sim. Os de baixo são da Weta, né? Do Senhor dos Anéis, que eu curti Que bastante legal, o design. cara. Aí tem uns Funko ali, ó, do Warriors, do Inigo Montoya. Caraca, a cabeça do Walter White ali. Isso aí de quem é? Iron Studios Workshop, essa... Isso aí é peça exclusiva. É verdade. Do A Volta dos Mortos-Vivos, cara. Fizemos por Nerd Bunker, né? Isso, eu travei. Caramba. Que show, hein, bicho? O Vingador. Aí começa o festival de loucura. Tem Vingador, tem o Ozob, né? Aí tem o Bozo que eu comprei na San Diego Comic Con. Aí tem essas... Eu gosto muito Olha dessas o caveiras que eu Yondo, comprei. São caveiras. Tem do Yoda, Tem do Yoda, do Vader, do Yundo. Aí a coleção lá em cima que eu falei de X-Men que eu tenho, você viu? Dos bustos. Aí eu vou encaixando. Eu tenho um DeLorean ali no meio. Olha o Bozo, velho. Tem o Chapolin ali, Tem. o Kingston. Stan Lee. Não, esses bustinhos, cara, esses bustinhos... Foram os primeiros action figures que eu comprei. Então, é isso que eu ia falar. Colecionáveis. Nos anos 90, sei lá, nos anos 90, começo dos... Era o que tinha, assim. E muitas vezes produção local. Também produtos... Você que- lembra? Olha o lixo, olha o lixo, o detalhe do lixo. Agora que eu falei. também. Você lembra onde você comprou aqueles bustinhos? Você tem essa... Lembro, na Midtown Comics, em Nova York. Eu lembro. Que legal, bicho. Esse blob eu adoro. Caraca, meu, X-Men é demais, assim. É um negócio que... O Magneto também na cabeça dele. Não, esse Magneto ficou foda demais, cara. E aí... E eu sempre vou no visual clássico. Aham. Eu não gosto de variação, ele cabeludo. Aham. Também prefiro. E aí, até no cast que a gente fez com o Alexandre, a gente perguntou, tem o Ozob ali, né? Como que é ter o próprio colecionável de uma coisa que você... E aí ele falou, o David pode falar que ele criou o Ozob. Cara, como que foi pra você? É foda demais, né, cara? Você ter uma ideia sua virar uma peça de mercado. Porque, assim, poderia ter feito um commission, né? Tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, né? Fazer peça exclusiva pra você ter na sua casa. Mas foi produzido, são 500 peças. A galera comprou, né? Feito pela Iron. Porra, é uma parada inacreditável, né, cara? Porque é isso. Eu tava até falando com o Sr. K outro dia, que ele faz os anéis também. Sim. E ele modela os anéis e vende. Ele falou, cara, quando eu vendi meu primeiro anel...
Alguém veio Aham. e deu dinheiro por uma criação que eu fiz. Isso. Você fazer parte da coleção de outro, que é algo tão pessoal, É. é muito poderoso, né, cara? Você ter um negócio... Você olhar numa prateleira e falar, caralho, aquilo é meu, né, cara? E como, Isso é cara, incrível. assim... Deve ser absurdo. Porque você não foi um só, foi 500... 500 peças. A o galera bicho tá foi- no jogo Cyberpunk 2077. Tem E é um negócio que você camiseta. criou quando? Há anos atrás. Foi Puta, bem agora deve antes ter do... uns quase 30 anos que eu criei ele. Caramba. Eu criei e não fiquei sem jogar décadas. E aí quando a gente foi jogar Cyberpunk, eu falei, puta, eu já tenho um personagem. E você tem essa nostalgia de quando você criou? Você lembra disso ou você tá tão... Não, eu lembro totalmente. Eu criei pra jogar Underground, um RPG de futuro distópico e tal, que tinha uma regra que tinha essas celebridades congeladas. E ele era o Bozo congelado, Aham. que é o Zob. né? É ao contrário. E era um jogo que a gente foi numa loja do Shopping da Gávea, chamada Malas Artes, eu acho que ela ainda existe. E a gente ia olhar os RPGs que eles tinham e tal, viu esse, gostou, a gente comprou pra jogar, mas nunca jogou. Nunca jogou o jogo. Aham. Mas o Ozob nasceu. O personagem tava criado. E aí, pô, e é legal que o Ozob, a galera não existe um visual, óbvio, ele tem as características principais, mas cada um que desenha de um jeito, até virou um... Sim. E uma eu tendência, acho né? todas fodas. Tanto que a gente tem as artes oficiais, que é a capa do livro, o busto e tal, mas pra mim o Ozob, ele tem todas essas caras, sabe? Todos os estilos pra mim são Ozob. Enriquece a mitologia, né, cara? Vai Porque dando tem mais magrinho, tem mais sarado, tem mais forte, tem mais gordo, tem barbudo. Mais tem velho, eu acho mais- todos a forma maneiros, como cara. cada um vê, né, cara? Bem legal isso. E essa liberdade Sim. de criar em cima, né? É difícil ver de outros personagens isso, né? É, porque você tem ali uma... Tem meio que um guia. padrão pra Homem-Aranha vai seguir. desenhar Homem-Aranha, É. a galera desenha... Mas é porque como ele nasceu em áudio, Exato. a galera tem total criação. Sabe que ele é branco, tem um cabelo de palhaço, uma Nariz de grana no granada. nariz e é isso. Do resto a galera viaja, sabe? Você nunca vai fazer um Superman magrinho, um Homem-Aranha bombado, né? O Tem uma Romitinha, regra. o Romitinha. O Romitinha. Não vamos falar mal dele, que eu amo muito, mas... E aí, ó, e as Ele grandonas, decaiu. né, Dave? Cara, Isso, pô, aí tem... Esse é aí Prime One, né? O Batman aqui. Isso, aí tem ó, Iron, né? Tá cara, Arma né? X. E tem um É na arte do Punisher, Takara esse é machismo, não é? Esse é. tem um Punisher ali do Desenha lado muito. também, animal. Essa é a turma dos direitos humanos, né? Essa galera aí, a galera gente boa de conversar. É tranquilo. Esse é a galera que tem que ter os filmes mais 18 aí, que acaba não... Que o Wolverine... Cara, imagina o Wolverine... Porque o filme do Logan já teve uma violência maior e Sim. tal. Né? Que já era mais 18 o do Logan, certo? Sim, sim, sim. Mas agora no Deadpool, é que eu não sei, né? Porque é Disney, então pode ser que... Mas em Que a teoria... DC, esse programa vai ao que dia? Ah, a gente não... Tá, não mas é sabe. depois da semana que vem, né? Ah, sim, sim. Porque no filme do Black Adam, Uhum. o Rex falou que o pau tá comendo. É. Só não tem sangue, mas o resto tem tudo. O filme já estreou, mas a gente não viu Não viu ainda. ainda, a gente tá no passado. Não viu vocês ainda. estão- Mas vocês estão assistindo. É. Aliás, Fomos viajantes o do The tempo. Rock, ele tá pegando o papel do Kevin Feige pra ele, né? É verdade. Cara, não, vamos ter aqui o Super-Homem. Cara, ele viu que Vamos não deu trazer- certo até agora, ele falou, alguém tem que fazer isso aqui, que seja Ninguém eu. tá fazendo. Eu vou fazer, Acho vou que é mudar isso a que- balança do poder. É isso que ele Acho que é isso que ele quis dizer. Não era o personagem, é ele produtor. Vamos pôr aqui. E se o filme for bem, que pode ser que agora, quando a gente esteja falando... Esse já filme vai tenha- ser bem, não tem como não ser. Ele vai dar dinheiro. É. O que se ele vai ser bom de crítico ou não, ou se ele foi, porque vocês estão aí no futuro, já Porque ele sabem. vendeu bem esse filme Ele agora, tá né? trabalhando muito pra esse filme vender, cara. É. Só de braço, só de supino. O trabalho que ele fez, o braço do cara tá do tamanho do peito do Rex, né? Não, Inacreditável. não, e ele lançando essas do Super-Homem na pré aí, porra, ele jogou o hype mais pro Lá pra alto. cima. aí. Não, lógico. tu viu a peça da Iron que o Rex deu pra ele? Na mão dele? Exato. Parece um Lego. Ele levou o cara o protótipo. cresceu de uma maneira que até É um as mãos monstro, estão né, maiores, cara? mano. Que porra é essa? Ele adorou, inclusive. Na verdade, É mesmo, bicho? A gente deu o protótipo pra ele, o Rex levou lá na entrevista, que foi Isso. intermediada ali pelo canal do Dave, do Jovem Nerd. E aí, ele é o único cara hoje no mundo que tem, porque nem a Iron tem. Olha, ele só ele- tinha essa Ele peça. levou o né? protótipo, cara. né? Levou o Foda, protótipo. animal. Agora o coração do Baçola Ah, acelerou, hein? o maior X-Men de todos os Maior tempos X-Men aí. de todos os tempos. Olha aí. Mesmo, é mesmo. Tá, Ele gosto é, muito cara. do game. Ele é. Mas muito mal aproveitado. Infelizmente, né, cara? A gente... Essa peça, quando eu vi, cara, eu fiquei completamente louco pela fluidez, sabe? Essas cartas voando no raio. Caraca, cara. Não, e cada o vez mais o rosto, pessoal cara. trabalha isso, mas
Puta, eu achei incrível essa peça, cara. E a ideia do palitinho, porque hoje não pode mais o cigarro, né? Mas, pô, o palitinho, ele faz a função. Dá uma ornada, dá uma... Dá muito bem, cara. Eu digo que ele é o mais elegante de todos os super-heróis. É o Gambit. Cara, Mas ele ainda merece um trabalho de verdade, assim. Não Principalmente merece. nos Sim. cinemas. a gente falou aqui, cara, já Judomaster já foi pra live action bem. Sabe? O Gambit tem A que... DC fez o Judomaster, cara. Ô, Marvel, O Gambit merece. Vamos trazer o Gambit. A Vampira também, que não foi. A Vampira não Também deu. não. É, também Eles é. fizeram ela meio jubileu, assim, né? Sim. Tipo, muito jovem. Apoio do Wolverine. Sidekick do Wolverine, tipo, é. não, Tem que estar mais sofrida. Vamos trazer a Vampira. Mais top, né, cara? Vampira Aquela- cheerleader, né? Aquela descolada, mascando chiclete com a boca aberta pra caramba e tal. A gente quer isso aí. Tem mais peça aí da coleção? Ah, Caverna do Dragão, cara. Eu tô esperando meus outros do Caverna, né? Chaves. Quem que tá faltando aí do... Não, eu comprei o Tiamat, né? Ah, Tiamat, né? Tiamat vai chegar. Ó, os O olhos. Asa Rock ali. Aquele na prateleirinha são as peças tem um monte de... Aí essa tem Iron em tudo que é lugar, mas aí é concentração de Iron, né? Seu Madruga também ficou legal pra caramba. E aí em cima tem, ó, eu tenho o Azaghal Tudo do custom Hopeless. aí, né? Tudo custom. Menos o Bozo, que o Bozo eu botei pra tá. ornar, que é o Bozo da Funko. Mas tem o Ozob, o Azarok, o Hoopers e o Huff Gunner. Né? Tudo fã também. E esse Asa Rock foi o Alexandre que pintou, né? Foi. Ficou bem legal, A gente aqui trabalha com cultura... Eu sei que essa pergunta é pro David, porque ele sabe desse privilégio e a gente... E ele aproveita muito bem. Que é o seguinte, a gente trabalha com isso, a gente tem algumas oportunidades, cara, que quando a gente era moleque, se o jovem Dave lá lembrar, ele vai falar, caraca, olha Isso onde eu nunca vai cheguei, acontecer, olha é. com quem eu falei, onde eu estou e tudo mais, que esse trabalho nosso proporciona, né? Certo. Então eu quero saber qual foi o maior, assim, pra você, um dos maiores, não precisa ser, né? Às vezes é difícil momento lembrar na muito pressa, marcante. Esse momento mágico, marcante que você olha pra trás e fala, caraca, olha... Que o menino Dave não acreditaria. Que coisa você fala, incrível. Tem muitas coisas assim foda que aconteceu, né? Volta e meia eu fico me refletindo a respeito disso, de como as coisas que aconteceram que eu jamais poderia imaginar, sabe? Tipo, algumas semanas eu tava no Brooklyn, num estúdio, fazendo direção de um projeto nosso que a gente ainda não tá falando, sabe? Com um ator global, assim. Mas ter as nossas coisas materializadas por empresas incríveis é foda. Então, ter um busto do Ozob, uma peça do Cthulhu, a gente tem 2 canetas Montegrappa, feitas pela Montegrappa, cara. A do Cthulhu e a do Blue Hand. Né? Isso são paradas muito fodas, assim, muito incríveis. Mas ser notado pelo Brad Pitt e lembrado pela Margot Robbie, isso aí eu jamais poderia imaginar. Conta pra gente aí, altíssimo nível, hein? A galera que às vezes não acompanhou e tal. O que aconteceu? Você foi na entrevista lá... E essa história é bem impactante porque, assim, eu, apesar de ser esse falastrão aqui, eu sou muito tímido. E na infância, adolescente, eu era muito tímido. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma coletiva de imprensa pro filme Era Uma Vez em Hollywood. Do Tarantino. E ia ter Tarantino, DiCaprio, Brad Pitt e a Margot Robbie, né? A gente já viu o filme anteriormente, no dia anterior, e depois a gente ia conversar com eles, ouvir deles um pouco e tal. E eu fui convidado pra isso, mas a gente não era um junket, não era uma entrevista. E eu, puta, como é que eu vou chegar lá e espremer algum conteúdo disso, né? E fazer alguma coisa relevante, né, desse negócio? Porque essas coletivas de imprensa, elas são muito disputadas e o tempo de pergunta é muito curto. E aí os veículos lá internacionais, todo mundo já se conhece, então o cara que vai escolher quem vai perguntar, vai nos brother dele. Então a gente não tinha Cartas chance. marcadas, Não né? tinha chance, sabe? E aí eu fui com uma camiseta do Butcher Billy, que... Tá aí que na tela, o Vera vai isso, colocar que é uma aí. puta referência a Pulp Fiction e tal. Eu falei, eu vou com essa camiseta. Eu tava pensando em ir com a camisa de esse é um filme de Quentin Tarantino, sabe? Mas eu falei, essa camisa pra ele não vai dizer muita coisa. Agora se eu boto uma arte maneira... Diferente, que talvez eles nunca tenham visto. Isso, né? aí eu botei a camisa laranja, camisa aberta laranja por cima, pra chamar atenção mesmo e tal. Botei um óculos estratégia, escuro. Não, eu pensei, como eu vou fazer isso, sabe? O que eu, adolescente ou criança, jamais faria. Quanto menos atenção eu chamar, melhor, né? E aí eu cheguei cedo, sentei na frente e tal. Começou o bate-papo, foi incrível. E eles foram abrir para as perguntas. Só que antes de abrir para as perguntas, o Brad Pitt, que já tava me olhando, falou assim, não, só um minutinho, eu queria saber qual é da tua camisa. Caraca.
E aí, cara, eu gelei. Falei, nossa, não acredito que funcionou. E aí o Tarantino olhou e começou, caraca, é a minha, não sei o que lá. E tem a injeção, tem a carteira, tem o sangue. E aí todos os caras começaram a comentar sobre a camisa e tal. Foi foda demais. Aí a entrevista seguiu e tal. Aí acabou, eles foram sair. O Brad Pitt olhou pra mim e mandou um, assim, sabe, uma carinha assim, um sorrisinho, mandou bem. Aquela do Robert Redford, o meme lá. É isso aí. E aí depois a Margot Robbie me chamou e veio perguntar onde eu tinha comprado a camisa, cara. Caraca. Aí eu falei, eu te marco no Instagram. Eu vou falar o quê? Comprei num site aí da internet. Puta. Anota aí, ó. www. Me dá teu WhatsApp. Então eu falei, eu vou te marcar. Eu fiz, realmente, marquei lá, @ não sei o que lá, mandei uma DM, mas provavelmente eu nunca vi, tudo bem. Aí passou-se um tempo, teve press trip do filme da Arlequina. É o Birds of Prey lá, isso, né? aqui no Brasil. Aves de Rapina. E do Aves de Rapina. É o filme da Arlequina. É assim, no final das contas. A fantabulosa história. Isso. E aí, Emancipação. a gente tem um ótimo relacionamento com a Warner, eles sempre chamam a gente pra fazer as coisas, e eu expliquei, eu falei, teve todo esse rolê aqui, Contou essa história. quero dar a camisa de presente pra ela, né? Porque existe uma chance grande de causar uma reação, porque ela demonstrou real interesse na camiseta. Aí eu fui de novo com a camiseta, só tem uma roupa, fui de novo com a camiseta, entrei pra entrevistar e pedi, olha, já deixa a câmera ligada, porque pode ter uma chance dela me reconhecer por causa da camiseta, né? E aí ela... Batata, ela, não acredito, você tem as melhores camisas, não sei o que lá. Tem uma, né? As melhores. E aí eu falo, você lembra de mim? Ela, lembro, não sei o que lá. Ela lembro da camiseta também. Eu falei assim, não seja por isso, eu te trouxe uma camiseta. E ela teve uma reação espontânea de felicidade, assim, de caraca, não acredito. Eu dei a camisa pra ela, eu tinha um monte de camiseta pra não deixar ninguém no vácuo, né? Então a menina que tava sentada com ela eu também entreguei. Vai que tivesse o elenco inteiro ali, tinha que dar uma mas, puta, vale a pena, né, cara? Mas eu dei pra elenco inteiro, eu levei pra todo mundo. E, puta, isso foi foda demais, sabe? Que louco, tipo. cara. Não, e é legal que foi uma estratégia, tipo, não foi ao acaso, você planejou. Foi um planejamento, certo, né, Foi cara? acertadíssima, né, cara? Exato. a Então, estratégia. puta, isso foi uma parada muito legal, assim, de ter rolado, sabe? Inclusive, depois tem... Você lembra qual é o programa? Vamos deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Pra vocês assistirem. Tem lá no canal essa entrevista Sim, e tem tal. no canal. Pra galera assistir, cara. É realmente... Margot Animal, Robbie, a hein, Arlequina, cara. cara. Porra, bicho. A Arlequina, será que ela tá triste que agora é a Lady Gaga, a Arlequina do musical do Ela falou Coringa? que acha interessante que Ah, a vai falar o que quê? ela interpretou está gerando Que desdobramento. ela vai falar, não gostei. Ela chamou pra Mas eu acho ela que a a Arlequina responsa. dela ainda existe, né? Não, existe, Sim. existe. Até o Ben Affleck quiser... Se o The Rock quiser, ele faz existir qualquer coisa, né, cara? Ele está com a agora caneta ser na amigo mão. do The Rock. Você quer participar do DC? Seja meu amigo. Seja amigo do The Rock. Cara, Dave, brigadão Eu por que ter agradeço vindo. aí, Cara, a cara. gente queria muito falar com você. Você veio pro Brasil, a gente tá na época da BGS aqui. Tava devendo essa visita aqui já faz um verdade, tempo, é é verdade. quer- Aceitamos pagamento em status. Olha isso. Ou em customs também dos personagens. Olha, da galera. pô, com certeza. Legal pra Não, caramba. pagamento da Iron, não vou cobrar das pessoas, vou cobrar de vocês. Lógico, Até né? parece. Então tá bom. Mas a gente aceita os custos, você viu? Eu boto todos ali, eu realmente curto. Eu acho maneiríssimo quando a galera faz Ai, como é aquele material que é um plástico? Biscuit? Não. Não é biscuit. Se você quiser fazer biscuit, eu aceito também. É tipo neoprene, não é? É VA, né? EVA. Todos aqueles do Huff são de EVA e é maneiríssimo, né? Então, puta, a gente realmente gosta. A gente acha uma parada muito legal quando a galera Legal, faz então os você que tem uma habilidade artística aí, quiser fazer um personagem, leva o Dave. Boa. Vai pra coleção Vai do pra Dave. coleção. Certo, vocês viram aí que Tô vai. sofrendo, porque eu não tenho nem lugar pra guardar minhas coisas. Eu já fiz uma reforma na minha casa pra caber O todas as Dave peças. quebrou a parede do quarto. E eu tô pensando em fazer um mezanino, porque já não tem mais lugar. Use a mesma estratégia que ele usou com a Margot Robbie, com a camisa. Leve lá, bicho. É estratégia, É cara. isso. Já leva o boneco de EVA, show de bola. Vamos ver se até a CCXP a gente faz um Banshee aí pra tua coleção. sim. Aí pelo menos Mas você ele seja para peça de não. única. você para de me incomodar com esse Ô, Dave, Banshee. Banshee só não. Lembre ele, o que Pigmeu, mais? tem que ser O Pigmeu gasta pouca resina. É pode ser. isso, Aí, manchezinho beleza. pigmeu vai ficar show. Valeu, gente. Obrigado, Dave. Valeu, Obrigadão, Dave. cara. Valeu, Prazerzaço, velho. Tamo Valeu. junto. Valeu, bicho. Até o próximo Ironcast. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Valeu.